coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem, que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Olá, tudo bem, terceiro ano? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos sobre os escritores, sobre os poetas da geração de 30. Nós iniciamos com Carlos Drummond de Andrade e hoje nós vamos completar essa geração vendo mais 4 escritores dessa geração. Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima e Murilo Mendes, que formam a geração de poetas de 30. O que há de comum entre esses 4 escritores? Eles formam a geração chamada misticismo e consciência social. Por que misticismo? Há uma característica em comum entre esses 4, que são o catolicismo, tá? Esses 4 escritores, ou eles tiveram uma formação, uma educação católica, ou eles se converteram ao catolicismo depois de jovem, depois de adulto. E essa formação, essa educação católica ou essa conversão ao catolicismo tiveram uma influência bem forte na produção literária, em suas produções literárias. Outra característica desses escritores é o tom intimista de seus poemas, de suas produções. Desde lá de Carlos Drummond, ele já tinha esse tom intimista. Lembra que ele já tinha essa questão de querer saber quem ele era, de se questionar, né? Quem sou eu? Sou ghost, né? Ghost na vida. Nós vamos também encontrar nesses poetas, né? Em Cecília Meirelles, em Jorge de Lima, Murilo Mendes, e um pouco também em Vinícius de Moraes, esse querer saber quem eu sou, esse tom intimista, introspectivo, nós vamos encontrar também aqui como característica em comum. Também nós vamos encontrar como característica comum a consciência social, a busca, a defesa pela realidade do outro, pelo que há em comum, a dor da sociedade, a dor da comunidade. Nós vamos encontrar como consciência coletiva, né? Uma característica em comum. Em Vinícius de Moraes, nós vamos encontrar na segunda fase, nós vamos encontrar em Cecília Meirelles, já que ela se dedicou bastante a uma causa que ela levantou, a bandeira que ela levantou, que seria a educação. Em Jorge de Lima, nós vamos encontrar muito, porque ele levantou a bandeira da consciência coletiva, da questão do negro, da defesa da mulher negra, da mulher proletária. Nós vamos encontrar bastante, tá bom? Então, são essas as características em comum que nós vamos encontrar nesses escritores. Nós vamos estudar um pouquinho de cada um, detalhadamente, ok? Então, vamos iniciar por Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é a primeira voz feminina que realmente ganhou um destaque no cenário da literatura brasileira. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1901 e toda a sua vida é marcada pela morte.
Como assim, professora? Quando Cecília nasceu, seu pai já havia morrido alguns meses antes do seu nascimento. E a mãe faleceu 3 anos após o seu nascimento. Então, Cecília, na verdade, foi criada por uma avó, tá? E essa avó deu a Cecília Meirelles uma educação rigorosamente católica. Essa questão da Cecília Meirelles ter sido marcada pela morte, primeiro a morte dos pais, depois Cecília casa, o seu primeiro esposo acaba se suicidando, fez com que isso acabasse influenciando na produção literária de Cecília. E toda a sua produção é marcada pela efemeridade da vida. Ela fala muito na passagem do tempo, que a vida ela é muito passageira. Tudo aqui é um sopro, tá? Devido a essa experiência que ela teve com a morte. Cecília, ela começa a escrever muito cedo, tá? Aos 9 anos de idade, ela começa a escrever seus primeiros poemas. E aos 18 anos, ela publica o seu primeiro livro de poesia, chamado Espectros. A produção literária de Cecília, ela é bem vasta. Ela escreve de início com características bem simbolistas, tá? Cheia de musicalidade, cheia de ritmos, de sonoridade. De início, toda a sua literatura não tem características modernistas. Bem depois é que nós vamos perceber na sua literatura características modernistas, tá? Mas suas primeiras produções não se parecem com as dos modernistas, porque o teor da sua produção é muito intimista, é voltado muito para si, para aquilo que ela sente, para suas dores, para suas inquietações, é altamente subjetivo a produção literária da Cecília Meirelles. Traz um valor religioso, até porque, como eu falei, ela recebeu uma educação católica da avó e ela acaba colocando isso na sua produção literária. Além de poetisa, de escritora, ela foi também professora, ela foi jornalista. E o fato de ser professora fez com que Cecília se envolvesse muito com a causa da educação. Ela funda a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Ela promove várias conferências, várias palestras voltadas para a questão da educação, da literatura, do folclore, da teoria literária. Ela se envolve muito com a educação e traz vários benefícios para a educação, não só do Brasil, mas em vários países ela é convidada para dar conferências e palestras. Cecília Meirelles, ela morre aos 63 anos, vítima de um câncer, tá? Tem um poema de Cecília Meirelles chamado Retrato, onde ela acaba falando como que essa doença acabou. Na verdade, é um poema autobiográfico, onde ela fala como que o câncer agiu na vida dela. É um poema bastante conhecido e eu vou ler para vocês. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios e nem o lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, dá para a gente perceber nesse poema que ela fala, ela reflete tudo aquilo que ela vem sofrendo em consequência da doença, tá? As mudanças que vêm acontecendo na sua própria vida, na sua pele, no seu físico, aquilo que ela percebe que vai mudando e que ela não consegue controlar, né? E ela vai falando tudo isso.
Cecília Meirelles também, ela escreveu bastante para um público infantil, né? Tem poemas bastante conhecidos, como uma coletânea chamada Ou Isto ou Aquilo, muito utilizado nos livros didáticos escolares. Vamos falar agora de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, né, dá para a gente dividir em duas partes, o Vinícius compositor e o Vinícius poeta, tá? Vinícius de Moraes, poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor, compositor, é muita coisa, né? Mas podemos dizer, Vinícius de Moraes essencialmente lírico, tá? Vinícius de Moraes, ele foi um dos fundadores do movimento musical chamado Bossa Nova, tá? Que aconteceu mais ou menos nos anos 60. Ele desenvolveu primeiramente suas habilidades musicais. Aos 15 anos, ele já fazia composições musicais, dotes que ele adquiriu participando de um coral de uma igreja. Como eu falei para vocês, todos esses poetas, todos esses escritores, eles tinham uma influência católica muito grande. E Vinícius de Moraes, ele começou com uma influência, começou a sua vida de compositor musical, né, participando de um coral de uma igreja católica. Então, aos 15 anos, ele já começava a compor as suas primeiras canções. E aos 20 anos, ele compôs o seu primeiro livro de poemas. Aos 20 anos, ele já escreveu o seu primeiro livro. Primeiramente, ele se forma em Direito, tá? Mas ele não trabalha nessa área. E depois ele ganha uma bolsa de estudos e vai cursar literatura em Oxford. Fraco, né, o menino? Foi estudar literatura em Oxford. Depois ele é aprovado no concurso para diplomata, e é onde ele se faz na vida, né? Como diplomata, ele conhece boa parte do mundo, vai morar em Montevidéu, em Londres, em Paris, tá? Então ele se faz por aí. E como ele tem bastante tempo, ele se dedica muito tanto à música como à literatura. Na música, nós podemos citar algumas de suas grandes composições, bem conhecidas, como por exemplo, Eu Sei Que Vou Te Amar, que já foi tema de algumas novelas globais, né? Eu acredito que vocês conheçam. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Também Garota de Ipanema, né, que o torna mundialmente conhecido, mais recentemente gravado por Melim, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Mundialmente conhecido. Também gravou inúmeras canções para o público infantil, como por exemplo, Aquarela. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E muitas dessas composições eram em parceria com Tom Jobim ou Toquinho, entre outras grandes parcerias, mas principalmente com esses dois, né? Tom Jobim e Toquinho. Entre inúmeras composições musicais, né? Eu citei algumas das mais conhecidas, mas foram inúmeras composições musicais. Composições que nasciam poemas e depois se tornavam canções. O que mais que a gente pode falar de Tom Jobim ou de Vinícius de Moraes? Como poeta, ele se destaca, por exemplo, com seus sonetos. Era o rei dos sonetos no modernismo, né? Nós sabemos que no modernismo, a grande tendência era os versos livres, era quebrar as regras. Mas Vinícius de Moraes, ele amava sonetos, amava utilizar-se de versos fixos, né? Que não era uma convenção no modernismo, mas
no modernismo, ele era o rei dos sonetos, tá? Ele e Cecília Meirelles, eles quebram, vamos dizer assim, o padrão dos modernistas, porque os versos de Clarice Lispector os versos de Cecília Meirelles eram muito musicalizados, muito parecidos com os simbolistas. E os versos de Vinícius de Moraes, né, eram verdadeiros sonetos, eram apenas sonetos, então quebravam as regras do modernismo. Então nós vamos encontrar aqui, por exemplo, o soneto de fidelidade, de tudo ao meu amor serei atento, antes e contar zelos sempre tanto, muito famoso. O soneto de separação, né? Nós vamos encontrar inúmeros sonetos aqui de Vinícius de Moraes, né? É o poeta apaixonado, é o poeta do amor. Uma curiosidade, Vinícius de Moraes, ele casou-se 9 vezes, ele estava sempre apaixonado, nunca se cansou de conquistar mulheres, né? Estava sempre atrás de um novo amor. Por isso que ele dizia que o amor era que seja infinito enquanto dure, né? Era o que ele vivia, porque ele estava sempre atrás de uma nova paixão. Então, nós vamos encontrar aqui um poeta altamente apaixonado, tá? Nós podemos dividir a produção literária de Vinícius de Moraes em 3 partes, né? Vamos dizer assim, a produção literária lírica, apaixonada dele, onde ele escreve sobre o amor, que é a maior parte de suas produções. A produção literária dele mística, profundamente cristã, onde ele faz versos lindíssimos sobre Jesus Cristo, e a outra é de consciência social, por exemplo, A Rosa de Hiroshima, onde ele fala sobre a questão da destruição, né, das guerras, das bombas atômicas, o operário em construção, onde ele vai falar das pessoas que não são valorizadas pelo seu trabalho, tá? Então, ele é um poeta que ele vive diversas fases. Ele não é só o poeta do amor. Ele é um poeta que ele vive várias fases. Ele é um poeta, vamos dizer assim, completo, tá? Ele não só canta o amor, mas o olhar dele está voltado para si, para o encantamento, para o amor, para a intimidade, mas o olhar dele também está para o outro, para a dor do outro, preocupado com o social. Então, nós vamos encontrar um Vinícius de Moraes, vamos dizer assim, completo, um poeta completo, ok? E vamos para o nosso terceiro poeta da nossa análise, que é Murilo Mendes. Murilo Mendes foi poeta e prosador, e também o expoente do surrealismo brasileiro. Murilo é interessante porque o surrealismo foi uma tendência que aconteceu mais nas artes, na pintura, na escultura, e ele corajosamente trouxe essa tendência para as artes, né, escritas, para a literatura. Eu acho assim incrível a capacidade que ele teve de fazer isso, né? Ele é mineiro, né, Murilo Mendes, e aos 19 anos ele começou a escrever para um jornal no Rio de Janeiro. Só que ele não escrevia como Murilo Mendes, ele usava um pseudônimo, por vergonha, com medo de não dar certo, então ele não usava o nome Murilo Mendes. Anos mais tarde, ele começa a usar o nome Murilo Mendes e escreve para umas revistas modernistas, né? Lá do início do pré-modernismo, a revista Terra
Terra Roxa, Outras Terras e a revista Antropofagia. Ele escrevia artigos modernistas para essas revistas. Em 1930, ele lança o seu primeiro livro de poemas. Nesses livros é possível observar características altamente modernistas, né? Ele utilizava temas como nacionalismo, poemas piadas, ele utilizava o folclore brasileiro como tema, né? Ele foi um modernista assim, autêntico desde o início. Outra característica assim, bem distinta de Murilo Mendes foi a religiosidade. Anos depois ele se converte ao catolicismo e ele passa a escrever sobre temas religiosos, principalmente sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? O Cristo crucificado. Às vezes ele até misturava a religiosidade católica com a religiosidade popular, já que ele já tinha estudado bastante, né, no modernismo, a religiosidade popular, os cultos populares. Um de seus poemas mais interessantes do modernismo e do surrealismo, eu trouxe para vocês, chamado de Pré-História. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Caiu no álbum de retratos. Então aqui há claramente características surrealistas, né? O autor aqui ele não usa, ele não segue uma linearidade, ele não segue uma sequência lógica. Você percebe aqui o onírico, né? Quase partindo assim para a loucura, né? No poema de Murilo Mendes, né? Então eu acho assim super bacana os poemas dele, porque você não consegue perceber uma lógica. Não dá para você analisar os poemas surrealistas de Murilo Mendes com um olhar de lógica. Não dá para você fazer isso. Você tem que entrar na onda surreal mesmo, entrar como se você estivesse entrando no filme da Alice no País das Maravilhas. Quando você assiste Alice no País das Maravilhas, você sai da sua lógica, você está entrando no mundo da loucura ali, no mundo da ficção. É mais ou menos assim quando você vai analisar os poemas de Murilo Mendes. Você sai do mundo real, tá? Você vai entrar agora no mundo da ficção, no mundo onírico, no mundo onde a lógica não faz parte, ok? E por último, vamos de Jorge de Lima. Jorge de Lima é um poeta alagoano, médico, político, romancista, biógrafo, ensaísta, tradutor e pintor. Jorge de Lima, ele é um conjunto da obra, digamos assim. Embora seja um nome não tão conhecido, mas é um artista que precisa ser estudado, porque traz uma contribuição muito grande para a literatura brasileira. Jorge de Lima começou muito cedo. Com 14 anos, ele escreveu um poema chamado O Acendedor de Lampiões, onde ele fala sobre uma profissão muito comum na época, que era uma pessoa que era responsável de acender os lampiões das avenidas, das ruas. Naquela época não tinha energia elétrica, né? Mas tinham os postes nas ruas. Então, o acendedor de lampião era a pessoa responsável de acender todas os lampiões que funcionavam como se fossem postes, né, nas ruas de Alagoas. E ele faz um poema em homenagem a essa pessoa, um poema muito interessante. Embora esse poema ainda não seja com características modernistas. Na verdade, Jorge de Lima, ele passa por 3 fases. A primeira fase
os seus poemas, a sua produção, ela é toda parnasiana. As características são parnasianas, os versos são perfeitos, super trabalhados, uma preocupação com a rima, com a estética dos versos, assim, perfeita. A mesma característica nós vamos encontrar quando ele escreve um outro poema chamado 14 Alexandrinos, aos 19 anos, também perfeito, métrica perfeita, né? Bem parnasiano também. Depois, Jorge de Lima, ele passa a se dedicar à medicina, né? Depois ele se envolve com a política, ele é eleito deputado estadual de Alagoas, né? Então ele passa muito tempo envolvido com essas questões políticas. Depois ele volta para a literatura, tá? Mais ou menos no final dos anos 20, na década de 20, é que ele começa a se envolver com a literatura modernista, é que ele passa a, vamos dizer assim, a buscar, a colocar, querer para si os elementos da literatura modernista e a incorporar dentro da sua literatura esses elementos modernistas, tá? Daí ele escreve alguns poemas muito famosos, chamado Essa Negra Flor e A Mulher Proletária, que são poemas de causas sociais, onde ele defende a mulher negra, tá? São poemas onde ele fala de determinados abusos que as mulheres negras sofrem ainda, né? Principalmente em cidades pequenas, né? No interior do Alagoas, né? Que sofrem abusos sexuais, sofrem abusos, né? De autoridade, das suas amas, né? Mesmo que a abolição da escravatura já tenha acontecido, esses abusos continuam acontecendo. Então, ele fala muito sobre essa questão, né? Eu acredito que se Jorge de Lima estivesse nos dias de hoje, com certeza, ele levantaria essa bandeira aqui conosco hoje. Com certeza, ele diria, vidas negras importam. Como eu digo, e eu acredito que você também deve dizer, com certeza eu acredito que você também levanta essa bandeira. Vidas negras importam, sim. Jorge de Lima levantou essa bandeira anos atrás, século atrás. E hoje eu levanto, eu acredito que você também deve levantar essa bandeira. Essa foi a segunda fase de Jorge de Lima, tá? Do engajamento social. Através do movimento modernista. A terceira fase de Jorge de Lima foi a conversão ao catolicismo, onde ele se volta, né, para essa questão da religiosidade, onde ele se volta a sua produção literária para a pessoa de Jesus Cristo, com um poema chamado, principalmente no poema chamado A Divisão de Cristo. Nós vamos encontrar vários poemas dele onde ele se volta, assim como os demais poetas desse período, ele se volta a produção literária dele para a questão da religiosidade, para a questão católica. Eu trouxe para vocês um trechinho do poema dele, A Mulher Proletária. Mulher proletária, única fábrica que o operário tem, fábrica de filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, fornece anjos para o Senhor Jesus, fornece braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução. Ao contrário das máquinas burguesas, salvo o teu proprietário. Então, nós fizemos um apanhado geral sobre cada um desses escritores. E eu peço agora que vocês façam a análise dos poemas de cada um, olhe detalhadamente,
No livro de vocês há textos de cada um desses poetas. Eu quero que vocês leiam esses textos, respondam as questões. E se tiverem dúvidas, me procurem, tá bom? Tchau!